Oi, eu sou a Jéssica, esse é o canal do Vinho e hoje a gente vai entender de uma vez por todas por que servir o vinho na temperatura correta ajuda e muito a nossa bebida. Olha, então vamos já começar falando que sim, o vinho servido na temperatura errada pode mudar completamente a nossa percepção da bebida e para pior. Olha, vinhos muito quentes, servidos, e eu não tô falando quente de verdade que vai queimar a língua, mas numa temperatura mais elevada do que ele deveria, a gente pode sentir muito mais o álcool desse vinho. A gente já ouviu, ou com certeza já tomou algum vinho, que a gente assim só percebe o álcool daquela bebida. Em alguns casos, se o vinho estiver correto, na verdade a gente só precisa gelar ele um pouquinho, sejam os brancos, sejam os tintos, mas se mesmo assim, depois a gente servir o vinho na temperatura correta, ele ainda estiver totalmente puro álcool, bom, aí a gente sabe que esse vinho não está nem um pouco equilibrado. E nos casos dos vinhos bem gelados, que estão abaixo, muito abaixo da temperatura que eles deveriam? Bom, vinhos que estão bem abaixo da temperatura que eles deveriam, geralmente a gente vai perceber muito mais a acidez deles. No caso dos tintos, os taninos também vão ficar mais em evidência. E isso todo mundo com certeza já pôde perceber por ter deixado um vinho na geladeira de um dia para o outro. Quando foi tomar aquele vinho, ele realmente estava muito adstringente. Então é por conta dessa temperatura elevada. Além disso, quando a bebida está numa temperatura elevada, não, uma temperatura abaixo do que deveria. Quando o vinho está nessa temperatura muito baixa, a nossa língua ela fica de alguma forma anestesiada e a gente não consegue sentir nenhuma das características do nosso vinho, nenhum dos seus sabores, enfim, etc. Então, não é bacana servir um vinho que está aí muito gelado. Bom, daí você me pergunta, como que eu resolvo isso, Jéssica? Bom, no caso dos vinhos que estão com uma temperatura elevada, simplesmente colocar num balde de gelo, que já resolve o assunto. Bom, inclusive, você sabe como gelar um vinho de uma forma bem rápida e propriamente? Olha, não é colocar no congelador, tá? Se você tiver um balde de gelo aí em casa, simplesmente faça a mistura de gelo com água. Só gelo não resolve muito não, mas gelo com água é tiro e queda. E se você tiver mais pressa ainda para gelar o seu vinho, simplesmente coloque sal nessa mistura aí de gelo e água e com certeza o teu vinho vai gelar rapidinho. Bom, e se o vinho estiver muito gelado, como é que a gente faz? Simplesmente a gente pode deixá-lo ali na taça para ele adquirir um pouquinho aí mais da temperatura ambiente, ou mesmo, nesse caso, pode, com a própria mão, a gente segurar ali o bojo da taça, que vai também deixar o seu vinho com uma temperatura um pouquinho mais elevada, e aí a gente não vai tomar esse vinho assim tão gelado, né? Claro que a solução não é você andar com um termômetrozinho aí que existe para colocar nos vinhos, nas garrafas. Enfim, não precisa também ser o louco ou a louca nessa hora. Mas conforme você for tomando vinho mais vezes, você vai perceber no paladar e até mesmo no aroma se esse vinho tá ou não ali muito gelado ou muito quente para ser servido. Eu vou deixar você aí com uma listinha de possíveis temperaturas, das temperaturas ideais para cada tipo de vinho. E aí, na próxima vez que você receber os amigos ou a família em casa, você sabe mais ou menos como funciona. Em alguns casos, o vinho tinto, ele também precisa ser gelado. Então, tem até um vídeo aí no canal do Vinho que eu já fiz
falando sobre isso, que vinhos tintos também podem ser refrescados, né? Não necessariamente gelados, porque aquela ideia de temperatura ambiente aqui nos trópicos, aqui no Brasil, ela não funciona muito. Então, ou você assiste esse vinho falando sobre os vinhos tintos que podem ser refrescados, ou então você anota aí a minha dica nessa listinha sobre a temperatura do vinho. Olha, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado das dicas sobre temperatura do vinho. Bom, já sabe, né? Será que eu preciso pedir? Se você gostou desse vídeo, clique em curtir e também inscreva-se no canal do Vinho para aprender mais sobre vinhos. Toda semana tem um vídeo aqui com algumas dicas bem fáceis e bem rápidas para você ficar cada vez mais expert no assunto. Obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo. Tchau!